Sérgio Neto, prazer em tê-lo aqui novamente no programa. Eu sei que estava de férias, Sérgio. Vamos chamar, mais ou menos. Vamos chamar mais ou menos, né? Uma parada estratégica. Até porque a gente quer fazer as coisas e não consegue essa época, né? É verdade. É mais ou menos aquilo que a gente está tentando se desligar, que o César falou aqui, de não ficar com o processo de culpa, de ficar tanto tempo parado, né? Então, estava começando a aumentar o processo de férias, né? Esses dias parados para se sentir um pouco melhor. Mas Natal, Ano Novo, principalmente, que dá uma parada no mercado em geral, a gente dá também uma... Aproveita. Bom, eu ouvi ontem atentamente o discurso do ministro Nelson Barbosa, da Fazenda, lá no Fórum Econômico Mundial. E, na verdade, Sérgio, por isso que eu quero te perguntar, o governo está mais ou menos tentando mudar um pouco de discurso. Quer dizer, o problema do Brasil hoje, a questão tributária, altas de juros e tal, e inflação. E o ministro disse que nós vamos agora, o governo vai privilegiar o crescimento. Ora, se vai privilegiar o crescimento, o juro não vai subir tanto. Aliás, o Banco Central manteve em 14,5% a taxa básica e o governo vai tomar alguma alternativa aí para alguns programas do governo serem estimulados. Mas a questão, Sérgio, que se coloca é a seguinte: o governo está falido, federal, o governo dos estados mais falidos ainda, exceto aqueles estados que não foram governados pelo Partido dos Trabalhadores. Todos os estados e o Brasil que foram governados pelo PT estão falidos. Não sei se é coincidência isso, mas de qualquer maneira é o seguinte: estradas esburacadas, governo sem recurso, e aí? Como é que o setor rodoviário brasileiro, o transporte de mercadorias, de produtos, de alimentos, vai acontecer e o custo empresarial disso? O setor, você vê com muita preocupação isso aí. Anualmente a CNT divulga índices da qualidade ruim das estradas no Brasil. O Brasil é chamado de um país rodoviarista, mas é um modal que atende à necessidade ainda da indústria, e do comércio e do consumidor, porque é rápido e relativamente barato. O governo precisa incentivar o desenvolvimento da infraestrutura e o que se vê é uma estagnação geral. Algumas coisas foram feitas, outras iniciaram e não se acabaram. Nós temos aqui uma obra federal, que é a nova Ponte do Guaíba, que já está se falando em estagnação por falta de recursos. Ou seja, há uma falta de planejamento completa e isso a gente assiste hoje no país em função de todo esse aspecto que nós enxergamos hoje da questão econômica, da questão da recessão, da questão da corrupção, né? Da questão política em relação a essa questão que tu levantaste dos estados. E eu tenho sempre esse comparativo. Nós falamos aqui alguma coisa de Santa Catarina, né? Santa Catarina que sempre teve um governo que, se não foi do mesmo partido, sempre foi alinhado com o governador que saía, sempre se progrediu. Hoje você vê, houve um incentivo de 5 portos em atividades no estado de Santa Catarina, todos eles operando. Nós temos um porto em Rio Grande, né, na ponta do estado, com uma série de dificuldades de calado, de investimento, um balizamento, uma iluminação que tem 90 anos. Qualquer onda, qualquer movimento fecha o porto de Rio Grande. Santa Catarina tem várias opções. Então, está mais perto do Paraná, está mais perto de São Paulo, até próximo também do Rio Grande do Sul. Então, essas opções acabam acontecendo independente do governo. Mas nos causa preocupação, principalmente o Rio Grande do Sul, porque é um estado que precisa de recursos, hoje está falido, o governador tomando uma série de medidas antipáticas, mas necessárias, obviamente que é criticado e não seria diferente disso, porque nós temos uma folha de servidores públicos muito grande, que consome todos esses recursos disponíveis. E agora, o governo encaminha um projeto para a Assembleia Legislativa a respeito de privatização de rodovias. Interessante que isso aconteça porque não há outra alternativa. Nós não vamos desenvolver na área rodoviária se não houver a privatização, se não houver a concessão de rodovias. Só que nós não podemos cometer o mesmo erro que cometeu o governo Brito em 98. Um contrato sem a previsão de duplicação de rodovias e investimentos que pudessem trazer o desenvolvimento, né? E o que a gente assiste na realidade nesse projeto, está sendo muito criticado, e eu espero que a Assembleia critique muito e faça muitas emendas, é um certo retrocesso. Primeiro, que ao invés de 15 estão passando para 30 anos de concessão, com uma previsão muito baixa, muito pífia de duplicação, com uma gestão novamente do DAER, que nós sabemos que há uma dificuldade tremenda do DAER na gestão desses contratos, né? E todo esse imbróglio que nós não conseguimos entender a razão da manutenção dessas dificuldades. Nós precisamos de solução e não de problema. E o governador precisa enxergar, os seus secretários que gerem esse processo precisam enxergar que nós precisamos de solução
para a área rodoviária. E a área rodoviária vai trazer certamente desenvolvimento de municípios, né, de regiões hoje estagnadas no estado. Eu não tenho ido muito à região do Vale do Sino, mas a Lília mora em Soropodo, né, Lília? Como é que estão essas estradas da 448? Tu usa muito? No princípio eu tenho usado, para mim é uma boa alternativa, né? Claro, a gente tem algumas ondulações ali que eu acredito que sejam em função de um terreno que cedeu, enfim. Claro. Mas não tenho do que reclamar, né? O que eu quero levantar aqui, que também falando em concessões, isso precisa também ser muito bem trabalhado, porque além do desgaste natural das rodovias, nós também temos agora uma crise de estradas sendo depredadas em função de causas naturais. Sem dúvida. Né? Então, são piores situações. Exatamente. São situações que vêm que não dependem de nós, né? São causas naturais e que acabam causando um transtorno muito grande. E essa 448 foi uma grande solução. Resolveu o problema hoje de Canoas, basicamente, mas já se vê que há um problema em São Leopoldo. Para chegar em Novo Hamburgo, a entrada 118, há um estrangulamento né, muito grande ali. Ou seja, ela é necessária que seja levada no mínimo até Portão. Né? Continuar ela que vá até Portão, porque aí esse trecho crítico já fica bem solucionado o problema. Sérgio, obrigado pela tua aparência mais rápida. Vamos, né? Demora muito tempo. Eu sei que tu viaja também, né, Sérgio? Casualmente, na quinta-feira que vem eu vou estar em São Paulo, né? Então, que o Sérgio é diretor institucional do Sul de Sete Serras, exato, não é isso? Exato. Então, isso ocupa nas relações institucionais da empresa. Nós temos um evento nacional em São Paulo, na verdade é quarta e quinta. Né? Eu tenho um evento nacional que chama CONET, que é um Conselho Nacional das Empresas de Transporte, vai discutir exatamente esses problemas comuns do setor. E tem muita coisa para discutir, né? Muita coisa. Tem novidade. Então tá, um rápido intervalo, já voltamos.